Muito bem, pessoal. Hoje então eu quero fazer mais uma indicação de leitura e com grande satisfação quero apresentar para vocês o livro do Guilherme Fiuza, Passaporte 2030, tá? O Sequestro Silencioso da Liberdade. Pessoal, Guilherme Fiuza é escritor, compositor e jornalista, tá? Consagrado, autor best-seller, tem alguns livros aí que são excelentes, tá? Algumas adaptações para o cinema, por exemplo, Meu Nome Não é Johnny, também é autor de uma biografia excelente do Bussunda, né? Ex-componente lá dos Cacete e Planeta, né? Humorista. Pessoal, qual que é a tônica desse livro, tá? Ah, Digamos que o autor, né, nas palavras dele, decidiu escrever, né, ou criar uma teoria conspiratória mais esdrúxula, mais banal, mais cafajeste, sabe, mais tosca possível, né? E os recursos, né, de linguagem que ele utiliza são o sarcasmo e a ironia, né? E se tem uma coisa, pessoal, né? Se tem uma figura de linguagem que é excelente para descrever o mundo atual, são justamente o sarcasmo e a ironia. Então, o que, que ele faz aqui? Ele vai descrever então uma teoria conspiratória baseada numa frase que foi dita lá no Fórum Econômico Mundial, né? Se eu não me engano, a frase de Klaus Schwab, acho, se eu não me engano que é Klaus Schwab, acho que é. Posso estar me enganando agora aqui no nome do autor, que ele disse assim, que em 2030 você não terá nada e será feliz. Tá? Então a tônica que deu origem, né, a essa teoria conspiratória tosca que é criada e descrita pelo autor é justamente esta frase, né? E aí como que ele costuma definir, né? Que hoje existe alguns nerds bilionários que acharam ou descobriram ou sei lá o que, imaginaram que eles são os salvadores do mundo. Né? E como eles são os salvadores do mundo, eles podem fazer exatamente o que eles quiserem para trazer então esta salvação. E é justamente com base nisso, claro que o contexto, né, desta teoria conspiratória absurda e tosca, ele vaga de vários lugares, né? Ele vai falar sobre o contexto brasileiro, o contexto norte-americano, o contexto chinês, né, o contexto francês. Então ele vai viajando pelo mundo aí, né, explicando então vários episódios, né, várias conexões dessa teoria da conspiração tosca, né, banal, né, canalha e cafajeste. O engraçado deste livro, pessoal, é que o autor, então, ele vai descrevendo, né, os eventos, né, os acontecimentos dessa teoria conspiratória absurda, né, os eventos que comprovariam, então, a existência dela, e aí no final de cada parte, cada capítulo, ou no começo de cada capítulo, ele traz um diálogo, né? Um diálogo entre dois personagens qualquer, né? Nem são mencionados os personagens, mas é um diálogo que seria então o diálogo que dá a tônica desse acontecimento. É como se fosse uma ilustração, né? Desse episódio que ele descreveu. E aí é cheio, né, de sarcasmo, cheio de sarcasmo. E a forma como o autor escreve é uma forma muito boa de ler, tanto é que eu li, comecei a ler esse livro aqui num dia e terminei no outro, tá? E ele tem, vamos lá, ele tem 220 páginas, né? 220 páginas. Então, é muito bom de ler, tá? Ele tem várias ilustrações, pessoal, tá? Várias ilustrações durante o livro, né? Se vocês conseguem ver aqui, tem várias e várias, que são justamente essas que dá um toque, essas ilustrações dão um toque cômico, né, ao assunto que está sendo abordado em cada um dos capítulos, tá? Cômico sarcástico, né, pessoal? A minha indicação deste livro, melhor dizendo, né, Passaporte 2030, é justamente que é uma leitura necessária, né? Lembrando, pessoal, que o autor ele não, ele não pode ser ou não aceita ser rotulado, né? Porque a gente sabe que hoje tem muito rótulo, né? Ah, é autor de direita, de esquerda, é conservador, é liberal, é progressista, sabe? Ele não gosta muito dessas divisões, sabe?
inclusive aqui mesmo, né, tem um capítulo que ele fala justamente sobre como ele acha tosca, né, essa divisão entre direita e esquerda e como que essa divisão também proporciona, né, um bom estofo para que os canalhas e cínicos, né, usem desses rótulos para existirem, né, e para continuarem com seus intentos nada republicanos, digamos assim, tá? Então, esse livro aqui não é aquele tipo do livro que você pensa assim, bom, eu vou ler algo que eu quero ouvir, né, que eu quero ler, eu vou ter uma opinião que concorda com a minha, então vai ser maravilhoso. Não, vai ter muita coisa aqui que talvez você não concorde. E eu costumo dizer, né, que muitas vezes o autor, de uma forma muito bem feita, tá, ele meio que dá um soco no nosso estômago, tá? Ele nos traz à luz algumas verdades um pouco dolorosas, tá? E de forma, né, bem sarcástica, tá? Ele faz isso e a gente, com certeza, vai ser levado a boas reflexões. Você vai refletir, porque utilizar o absurdo também é uma boa ferramenta para fazer você pensar, porque ainda que este livro aqui ele se propõe então a criar uma teoria conspiratória absurda, banal, da mais tosca possível, você vai ver conforme você vai lendo que as semelhanças, né, das coisas descritas aqui com a realidade são muito grandes. E aí você vai perceber que aquilo que parece ser uma ficção, na realidade, é quase que uma descrição perfeita daquilo que nós vivemos, do tempo que nós vivemos, das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, tá? Então essa leitura aqui é uma leitura necessária, indispensável para quem quer de fato entender o nosso tempo, tá? Principalmente os nossos últimos 2 anos, 2, 3 anos, tá? O contexto brasileiro, ele vai falar sobre a questão, né, dos lockdowns, né, da exaltação da ciência, né, como sendo então a ferramenta que nos salvaria, né, desse vilão que apareceu, que surgiu, né, das conexões muito estranhas, das coincidências muito estranhas, tá, que levaram então ao surgimento, né, desse problema global, né, que nós tivemos ano passado e ano retrasado, tá? Então a gente vai falar sobre isso, tá, pessoal? Esse livro fala sobre isso. Então é muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Porque é aquela coisa, né, pessoal? O cinismo, a canalice tá tão latente, né, que existe o perigo de nós acharmos que ah, a realidade agora é baseada nisso, né? Que os esforços humanos para tentar resolver os seus problemas agora é baseado então na canalice, no cinismo, né? Na falta de caráter, né, pessoal? Que é o que está acontecendo com as lideranças, né? Um outro detalhe muito interessante aqui é que os personagens que aparecem aqui são personagens reais, né? Então, ainda que a história seja uma história, entre aspas, fictícia, os personagens ilustrados aqui são reais, né? Porque o que que ele faz? Ele descreve a realidade de forma sarcástica e de forma ali, né, extremamente irônica, tá? Então, você vai ver, por exemplo, ele vai falar aqui sobre Sérgio Moro, ele vai falar aqui sobre Renan Calheiros, sobre Omar Aziz, ele vai falar sobre Randolph Rodrigues, ele vai falar sobre muitos outros, né? Emmanuel Macron, né? Quem mais? Ah, Donald Trump, né? Ele vai falar sobre muitos líderes, né? Muitas pessoas conhecidas, né? Até o tenista lá, né? Deixa eu lembrar aqui o nome dele agora, pessoal. Deixa eu só pegar aqui que eu já vou dizer para vocês aqui. Eu vou pegar Djokovic, né? O Djokovic, que acabou ficando fora, né? Ou ficou preso lá na Austrália, né? Por causa que ele não tinha, então, feito, né? Não tinha se submetido ao passaporte vacinal na época e ficou preso na Austrália, sendo que alguns
3 ou 4 tenistas que estavam lá, né, que estavam vacinados, estavam infectados com o Covid-19, mas não tiveram problemas nenhum, restrição nenhuma, né. Então ele vai levantar essas incoerências, né, que surgiram. Ele vai falar, por exemplo, inclusive do nosso, né, atual governador aqui do Rio Grande do Sul, né, Eduardo Leite, né, que infelizmente essa pandemia aí, acabou, né, como é que eu posso dizer? Acho que destruindo os poucos neurônios que ainda funcionavam no povo gaúcho, né, que por mais absurdo que possa ser, acabou reelegendo, né, essa coisa, né, esse projeto de ditador, né, que fez uma administração absolutamente desastrosa da pandemia. E ele vai comentar exatamente isso, algumas coisas absurdas que aconteceram, né, no governo do Eduardo Leite, né, durante a pandemia aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas infelizmente, pessoal, a coisa tá tão absurda que, né, não há mais capacidade, pelo menos da grande massa, né, de raciocinar, de fazer conclusões lógicas, né? As pessoas realmente perderam o sentido, perderam a razão e a coisa tá terrível, né? Então, no meio desse caos, né, desse caos intelectual, caos moral, né, caos humano até mesmo, humanitário, vamos dizer assim, nada melhor do que algumas vozes, tá? Algumas vozes que ainda gritam, né, dizendo, ei, a coisa não é por aí, vocês estão loucos da cabeça, isso é loucura, né? Isso aí é cinismo, é uma coisa ah, absurda, tá? Então, Guilherme Fiuza é uma dessas vozes, tá? Então a leitura desse livro aqui é excelente, pessoal, é excelente. Vocês vão começar e quando ver, vocês terminaram o livro e vai ser aquele tipo de sentimento. Pô, eu gostaria de mais umas 200 páginas na mesma pegada, na mesma linha, falando sobre as mesmas coisas, né? Ou acrescentando coisas novas que valeria muito a pena, tá, pessoal? Então, indicação de hoje, Passaporte 2030 do nosso escritor, compositor e jornalista Guilherme Fiuza.